Boa noite, mais uma aula nossa aqui de vibrações mecânicas. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre um sistema que tem uma excitação pela base dele. E quando a gente pensa nesse nome, talvez não venha muita coisa na cabeça, mas existem muitas, diversas aplicações práticas que a gente pode pensar. E eu queria que vocês me dessem aí, começassem a falar comigo sobre as possibilidades de uma excitação de base. Então, vou desenhar aqui um sistema mecânico, sistema de uma certa massa, uma mola, um amortecedor, e esse sistema está sujeito a uma excitação na base. Aqui, ó, essa é a excitação. Onde que eu posso encontrar um sistema que tenha esse tipo de excitação, gente? Que seja pela base do material, pela base do nosso equipamento, que vem a força vibratória. É bem fácil, é mais fácil do que a gente possa pensar. Alguém, gente, vamos lá, qualquer coisa. Ô, Vinícius Gabriel, você tá por aí? E nem o Alan tá aí. Ok. Beleza, então. Então, continuemos. Um exemplo muito bom que a gente tem de uma excitação de base é um automóvel. Um automóvel tem uma certa massa, essa massa vai estar sob o contato do solo, então nós temos ali a suspensão, que faz com que o nosso roda e pneu fiquem em contato com o solo, e vai transmitir os movimentos do solo para o nosso veículo. Isso é uma excitação de base. Então, a base do meu sistema que está promovendo a minha excitação. Pode ser uma excitação que a gente te dá através de deslocamento ou através de força. Nós temos aqui, ó, então, o nosso sistema. Esse sistema é composto por uma massa, mola, amortecedor. A nossa excitação é composta aqui por Y de T. E a minha resposta do sistema é o Z de T. Como a minha massa se comporta de acordo com esse tipo de excitação? Eu vou considerar uma velocidade constante do meu veículo. E estou considerando aqui que o meu Y de X, olha, Y de X não é Y de T, é o sinal se a gente estivesse vendo ele visualmente, é como se a gente visse o perfil da pista. Isso aqui, ó, quando está em relação a X, então é o nosso perfil de pista. Que é um exemplo disso, um perfil de pista. Eu vou falar uma pista que é plana e vai ter um ressalto de um quebra-mola, de uma lombada. A pista está vindo plana e a gente tem uma lombada. Esse seria o meu perfil de pista. Eu conseguiria ver o meu sinal ao longo de X, que é isso aqui. No tempo, isso se difere um pouco. Então, o Y de T e o Y de X são coisas diferentes. Se a gente fizer o somatório das forças, aqui, ó, então K menos o deslocamento que é imposto. Olha aqui, esse deslocamento que vai ser imposto pelo Y e esse deslocamento que vai ser imposto pelo Z. Por isso que tem esse Z menos Y. E aqui também é a mesma coisa com as velocidades.
A gente vai encontrar a nossa equação do movimento. Essa aqui é a equação do movimento para esse sistema, considerando aqui uma excitação desse tipo, que tem uma amplitude y, pode ser seno ou cosseno, tem uma frequência no tempo. Então, vou falar que a minha base, inicialmente, tem aquela... é uma excitação harmônica na base. Isso vai facilitar para as nossas resoluções. A gente já trabalhou com isso, então a gente já tem alguma noção. Então, tem aqui, ó, massa vezes aceleração, o nosso amortecedor vezes as velocidades, tanto da minha massa, olha aqui, ó, velocidade de x é a velocidade da massa. E temos aqui a velocidade da base também, que é y. Uma refere a essa massa e a outra refere à base. O K também com x e o y, que é da massa e da base. Consideramos essa excitação harmônica, que eu já mostrei para vocês, a gente conhece bastante. Então, vou substituir o y de t dentro dessa equação. Substituindo o y de t dentro dessa equação, a gente vai chegar nesse seguinte formato de resposta. A gente já está acostumado com isso também, porque a resposta para um sistema desse é muito parecida com aquilo que a gente já tinha visto com uma excitação harmônica. Então, eu quero perguntar para vocês, Thaleson, desses dois perfis de pista aqui, qual que você acha que geraria uma resposta de vibração com maiores amplitudes? Beleza, vou esperar. Você poderia repetir a pergunta de novo, por favor? Essa aqui nós temos dois perfis de pista. Qual dessas duas aqui você acha que geraria mais amplitude de vibração na massa do veículo? Seria a pista de cima, porque ela tem mais irregularidades no solo. Ok, é um pensamento. Sim, e se por um acaso a frequência natural do meu veículo for a frequência dessa pista de baixo? Aí, no caso, então, seria a pista de baixo, que aí entraria na frequência natural e vibraria mais. Pois é, então é um caso que depende, mas na maioria das vezes a gente vai falar que é essa porque ela vai atingir uma gama de frequências bem maior do que essa. A frequência de excitação de uma rodovia dessas aqui, ó, toda lisinha, é uma frequência de excitação muito baixa. Já a frequência que a gente encontra no terreno off-road, aqui como é esse exemplo, a gente atinge uma ampla gama de frequências. Então, a gente tem a chance de chegar mais perto da ressonância aqui e aumentar as amplitudes de vibração. Mas é claro que, se for para comparar, né, a chance dessa aqui vibrar muito mais a sua massa é muito maior. Ok, aqui eu vou definir com vocês um conceito bem importante, que é a função de transferência. Essa função de transferência vai ser uma relação matemática de alguma coisa. É como eu vou representar a minha entrada e a saída do meu sistema. Então, eu tenho uma entrada, por exemplo, a minha vibração ali, meu sistema é excitado através da pista, é a entrada. E o meu sistema vai responder de alguma forma, é a saída. É o como que a minha suspensão vai trabalhar de acordo com que ela foi excitada. E como que eu vou relacionar isso? É através de uma função de transferência,
e a gente vai designar aqui por G de S. Beleza. Então, considerando que eu tenho um sistema que é linear, ele não vai variar no tempo, e essa função de transferência vai relacionar o sinal da entrada com o sinal da saída através da transformada de Laplace. Fazendo com a transformada de Laplace, a gente resolve isso. Ok, agora vamos lá voltar para o nosso veículo. Lembrem que eu falei para vocês, y de x, o que é? Y de x é o perfil da pista, é o que eu enxergo, gente. Eu não enxergo força. Se fosse y de t, eu não ia enxergar. Mas o y de x é aquilo que a gente vê assim na pista ali, está acontecendo. Então, esse é o y de x. Nessas condições aí do carro, a gente está modelando o veículo com 1 grau de liberdade, sistema massa, mola, amortecedor. Então, ele vai estar passando nesse terreno, que se a gente fosse desenhar esse terreno, ia ser mais ou menos assim. A é a nossa amplitude dessa onda. Então, temos aqui a amplitude da onda senoidal. O movimento ao longo do nosso perfil vai resultar em um movimento na minha roda. Então, esse é o meu perfil. Isso vai gerar com que a minha roda faça algum movimento. Vamos supor que isso aqui é a minha roda. Primeiro ela vai estar aqui, depois ela vai estar aqui, depois ela vai estar aqui. Ou ela, por exemplo, se você aumentar a velocidade, ao invés dela ficar bem aqui em cima, ela vai dar um pulo. Correto? Conseguem entender isso aqui? Depois a minha roda vai estar aqui, mas só que caiu dessa distância, vai ter uma compressão dos amortecedores. Então, sempre tem essa diferença. Como que a gente vai determinar isso? Através da resposta da minha roda sobre essa excitação. É o y de t. Esse é o y de x, que é o azul, y de t vai ser esse em verde. Então, considerando que a nossa velocidade do carro é constante, é o quê? Definição de velocidade é variação do espaço pelo tempo. Então, v igual x sobre t. Então, isolando x, que é a posição, nós temos que x é igual velocidade vezes tempo. Ok. O nosso movimento vertical vai ser expresso também da mesma forma que estava aqui, só que agora considerando a minha velocidade, que eu estou passando nesse perfil em azul. Então, vai ser o A seno de 2π VT. Então, a gente substituiu o X pelo V vezes o T. Beleza. Considerando o diagrama de corpo livre, Z vai ser nossa coordenada da massa do veículo, é como se fosse o chassi do carro, e o Y como se fosse a roda, porque a gente sabe que a roda é independente do carro, e a gente não sente tudo no veículo do que tinha na roda. Aplicando a segunda lei de Newton, nós vamos encontrar essa equação. Beleza. Com essa equação, a gente vai poder calcular a nossa resposta permanente do meu sistema, da minha massa. Olha aqui, ó, resposta permanente da minha massa, substituindo o módulo da nossa força pelo módulo da amplitude. Então, eu vou ficar com essa equação para minha resposta permanente. O que é o G, gente? O G é a função de transferência, entrada sobre saída. Ok? É o módulo da nossa função de transferência. Esse aqui é o nosso ângulo de fase. Essa aqui é a nossa frequência de excitação. Nossa frequência é dada baseado na velocidade. Isso aqui vem lá da física 2, de frequências, como que a gente relaciona a velocidade de onda. Bom, vem lá disso. Agora, a gente precisa calcular o G e o nosso φ, no nosso caso.
aplicando a transformada de Laplace. Da transformada de Laplace, eu vou encontrar uma equação polinomial. Então, eu vou chegar aqui nesses coeficientes S, que são variáveis aqui para resolver esse polinômio de segundo grau. Então, é a equação quadrática. Então, isolando a nossa entrada sobre a saída, aqui, os dois, entrada sobre saída, a gente vai tirar nossa função de transferência. Aqui é, ó, a definição, entrada sobre saída. Com isso, eu encontro a função de transferência para esse caso. Ela vai ser bem importante também mais para frente na nossa disciplina. Agora, eu posso definir com vocês outra coisa que eu já falei. É o fator de amplificação. Esse fator de amplificação aqui vai ser uma relação da minha amplitude de vibração Z. O que é amplitude de vibração Z? É o que a minha massa está fazendo, considerando lá o veículo. Então, esse aqui é o meu veículo. O Z vai ser o movimento do veículo. A amplitude de movimento do veículo. E A vai ser a da excitação. Então, é onde que está passando aqui. Então, esse é o A. E esse aqui vai ser o Z. Com isso, eu vou ter um fator para eu utilizar e encontrar qual que vai ser a amplificação do movimento. Isso vai me falar assim, olha, eu recebi um movimento, uma excitação aqui, ó, vou falar, tinha um buraquinho de 5 centímetros. Eu passei com um carro nesse buraco de 5 centímetros. E o meu carro, ele respondeu deslocando 4 centímetros aqui. Quer dizer que eu tenho uma relação de amplificação de 4 sobre 5, ou 80%. Então, 80% desse movimento foi transmitido para o veículo. Mas existem os outros casos também. Se por um acaso eu tivesse aqui 5 centímetros no meu perfil, nesse aqui de verde, e o meu veículo ele pode se comportar diferente. Ele respondeu com 8 centímetros. Então, eu vou ter que fazer essa relação, que vai dar 160%. Então, quer dizer que eu vou ter uma amplificação do meu movimento. Isso vai ser útil? Depende muito. Para um veículo, é claro que não. A gente não quer que seja amplificado. Para isso, a gente vai trabalhar sempre com valores menores do que 1, para que a gente tenha um conforto no veículo. Para calcular isso aqui, a gente vai levar em conta nosso fator de amortecimento. Esse V aqui, gente, não é velocidade, não. O V, nessa notação aqui, é a razão das frequências. É o ômega sobre o ômega n. Que em outros livros você vai encontrar como R. É a mesma coisa. Nosso ângulo de fase está aqui dado. E com isso nós determinamos aqui, ó. Olha o fator de amplificação através da nossa frequência de ressonância. Olha, 1, a gente está em ressonância. Depois disso, a gente está longe da ressonância ou está antes da ressonância. Quando chega na ressonância, nosso fator de amplificação aumenta muito. Se ele aumenta muito é porque eu tenho uma resposta muito maior do que a minha excitação. E depois disso, a gente vai ver que o comportamento dele, ó, muda nesse valor aqui, ó. Esse valor é um valor de raiz de 2. A partir desse valor aqui, tudo muda. Isso aqui são os ângulos de fase também. Todos começam em 0, depois eles vão mudando.
Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Vejam que aqui, depois, em frequências mais altas, o nosso fator de amplificação, que pode ser escrito como x sobre y, que eu peguei de 2 livros para mostrar para vocês. Aquele lá era z sobre a, esse aqui é x sobre y. Mas é só notação. Cada livro utiliza uma dessas. E aqui você vê que utiliza R, ao invés de V. Mas é a mesma coisa o gráfico. E a gente vê também que o amortecimento também tem relação no fator de amplificação. Ok, aqui são as definições. Quando a gente tem um fator de amortecimento mais forte, olha aqui, ó, o fator de amortecimento mais forte, próximo de 1, o que vai acontecer com o nosso sinal? A gente vai ter um fator de amplificação menor. Então, sua amplitude de vibração vai ser menor. Ok. Todas as curvas, independentemente do valor do fator de amortecimento, vão passar pelo ponto 2,1. Aqui, nesse ponto. Para qualquer valor de R ou desse V maior do que raiz de 2, que é isso aqui, ó, nenhum proveito a gente vai ter de aumentar o fator de amortecimento. Quer dizer que, para frequências maiores aqui de excitação do que essa, eu não preciso colocar um amortecedor mais forte que não vai fazer diferença nenhuma. Então, a gente tem que ser inteligente, que, às vezes, não precisa de um amortecedor tão caro para resolver o nosso problema. A partir de um certo valor, nem faz diferença. Ok. Quando a gente tem lá o V igual a 1, é a nossa ressonância. Nesse valor aqui da ressonância, a frequência da excitação vai ser igual à frequência natural, e a gente vai ter grandes amplitudes. Isso era o que eu perguntei para vocês na prova. A gente tem, normalmente, essa é uma situação muito indesejável, né? Porque a gente não está contando com amplitudes tão grandes, que pode levar ao colapso do material. E se eu quiser ver qual que é a amplitude da minha ressonância? Se eu tivesse lá um carro e falasse, vamos supor que ele está na ressonância, para eu calcular a amplitude dele, é através dessa fórmula. O que eu fiz, gente? É simples. A única coisa foi substituir V como 1, porque V igual a 1 é a ressonância, e com isso a gente achou aquela equação. E nossa ângulo de fase aqui na ressonância é esse. Beleza. A gente vê também que os nossos valores máximos de amplitude vai acontecer um pouco antes de V igual a 1. E cada vez mais à esquerda, à medida que cresce o valor de fator de amortecimento, olha aqui, ó, eles vão ficar um pouquinho para a esquerda, cada vez mais que a gente cresce o fator de amortecimento. Beleza. Aqui eu vou definir o movimento relativo. Movimento relativo, gente, vai ser o movimento da massa em relação com a minha base. Então, eu quero definir essa diferença de x, esse é o movimento de x, e esse aqui seria o movimento de y. Então, eu quero saber o que é x menos y, o que elas estão movimentando em relação uma à outra. É como se eu colocasse a minha referência em uma delas. E eu vou designar esse x menos y por z. Beleza? Então, nossa solução permanente vai ter esse formato. A gente está vendo aqui conteúdos de livros diferentes, vocês veem que as letras que eles utilizam são diferentes, mas é só a letra diferente falando a mesma equação. Então, essa aqui é a nossa equação do movimento. Ok, beleza. Temos aqui, então, nossa resposta
é essa para a gente determinar Z, que é isso no final das contas, eu venho aqui e calculo Z a partir disso. E pode ser através disso aqui também. Qualquer uma dessas formas aqui a gente consegue. E o φ também através disso aqui. Beleza, com isso vamos lá fazer um exercício que é mais fácil a gente ver na prática como é que funciona. Muita equação, mas no final das contas não é tanto assim não. Vocês vão ver que ainda está simples. Observa-se que a vibração livre de uma haste vertical engastada cai de uma amplitude inicial de 20 milímetros a metade desse valor em 10 ciclos. Quer dizer, olha aqui, ó, gente, eu tenho 20 milímetros de deformação, de amplitude, e ela vai cair a metade, ou seja, ela vai para 10, depois de 10 ciclos. Então, N igual a 10. Calcule a amplitude da resposta permanente na ressonância quando a base da viga é excitada no movimento harmônico mostrado na figura. Então, estou te falando aqui, ó, olha, a base está fazendo esse movimento. Eu quero saber qual que é a amplitude na ressonância. Ressonância é o quê, gente? É o R igual a 1. Única coisa que vocês não sabem aqui é o decaimento logarítmico. O decaimento logarítmico, a gente vai utilizar o ln disso aqui, dessa relação, também com a quantidade de ciclos que nós utilizamos. Mas depois vai ter até um trabalhinho sobre esse decaimento logarítmico. Agora, para esse nosso primeiro exemplo de excitação de base, nós temos uma vibração de uma haste vertical. Vou desenhar ela aqui para vocês, para a gente ter essa análise. Essa haste vertical está sujeita a movimentos. A base do movimento foi passar para a gente que o sinal é de 0,001, seno de ômega-nt. Temos o deslocamento que a gente atinge através disso. Nós temos também de informação que a nossa amplitude dessa haste é inicialmente de 20 milímetros e depois de 10 ciclos, a gente tem 10 ciclos, ela vai cair para metade disso. Então, 20 sobre 2, 10 milímetros. A gente tem que calcular a amplitude da resposta quando está em ressonância. E é isso. Vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de um conceito de decaimento logarítmico. Decaimento logarítmico é aquele que, se a gente tivesse um sinal, esse sinal de vibração seria mais ou menos nesse estilo. Ele ia caindo à medida que o tempo passava. A gente tem como estimar um tipo de decaimento logarítmico, que vai ser ln de uma amplitude inicial sobre amplitude final.
Isso aqui a gente chama de decaimento. Como no nosso problema nós temos aqui também que é em 10 ciclos, então a gente vai adicionar uma parte nessa equação para calcular o decaimento. A gente vai escrever isso como delta. Como isso vai ser em 10 ciclos, é 1 sobre a quantidade de ciclos, Ln da nossa amplitude inicial sobre amplitude final. Se eu for calcular isso, eu vou ter o seguinte, vai ser 1 sobre 10 Ln de qual a nossa amplitude inicial? 20 milímetros. Amplitude final, 10 milímetros. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar um valor de 0,0693. Isso diz respeito a quão rápido ou quão devagar nós vamos ter o cessamento do movimento. Vai ter esse decaimento. Ok. Uma outra teoria que nós temos é que o decaimento ele pode ser calculado também a partir do nosso fator de amortecimento. O fator de amortecimento, aqui quando ele vai ser inserido, vai ser 2π, o fator de amortecimento, dividido por 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. A partir dessa fórmula, a gente pode isolar o fator de amortecimento. Isolando esse fator, a gente vai ter o seguinte. Esse fator de amortecimento vai ser o nosso delta. Aqui vai ser 4π quadrado, mais aqui é o quadrado. Com isso, a gente vai substituir os nossos valores aqui do decaimento para a gente encontrar o fator de amortecimento. 0,0693 dividido por 4π ao quadrado mais 0,0693 ao quadrado. Com isso, a gente vai conseguir calcular. Aqui a gente vai ter um valor de 0,011, nosso fator de amortecimento. E como o exercício falou para a gente que estamos na ressonância, isso quer dizer que o nosso cálculo do fator, da razão das frequências, lembrem que a gente pode escrever como R ou como V, depende da notação do livro. Então, pode ser aqui R. Aqui eu vou usar o V, que é a frequência sobre a nossa frequência natural. Frequência de excitação sobrenatural. Quer dizer que isso vai ser igual a 1. Isso é a ressonância. Lembrando, agora lá do nosso fator de amplificação.
o fator de amplificação, FA, ou X dividido por A, vai ser raiz 1 mais 2 vezes o fator de amortecimento vezes a nossa razão de frequências, V, olha, vai ser esse V aqui. Em outros livros isso vai ser o R, dividido por 1 menos V quadrado, ao quadrado, mais 2 vezes fator, isso aqui ao quadrado. Tudo isso aqui na raiz. Beleza, com isso, eu vou substituir meus dados. 1 mais 2 vezes esse fator, que eu vou deixar aqui, vezes o nosso V, que é 1, ao quadrado. 1 menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes o fator, vezes 1 ao quadrado. Beleza. Com isso aí, o que a gente vai sobrar? Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 1 mais isso ao quadrado. E aqui embaixo vai sobrar só essa parte aqui, ó. Isso tudo ao quadrado elevado a meio, né? Porque a gente está na raiz. Então, a gente vai tirar isso da raiz. Então, o nosso FA vai sobrar raiz de 1 mais 2 vezes o fator de amortecimento ao quadrado. Isso sobre o que sobra aqui, que é 2 vezes o fator de amortecimento. A partir disso, a gente consegue calcular colocando os nossos valores. Vai ser 1 mais 2 vezes 0,011 dividido por 2 vezes 0,01. A gente vai ter um valor de 45,46. Beleza. Com isso, foi pedido para a gente calcular qual era a amplitude da resposta permanente. Lembrando, aqui ó, nós vamos utilizar esse valor para o nosso cálculo de amplitude. Foi dado para a gente. Então, esse aqui é a nossa amplitude. Como que eu estou fazendo isso? Porque a minha definição é FA é igual a X sobre A. X, a gente tem que lembrar, é a amplitude da resposta permanente. A é a amplitude da excitação. E esse aqui é o nosso fator de amplificação. Eu já tenho tanto esse A quanto eu tenho esse FA. Por isso, peraí, não estava mostrando isso. Aqui eu tenho o FA, que é o fator de amplificação, é igual a X sobre A. O X é a amplitude da resposta. O A é a amplitude da excitação. Eu tenho o A e tenho o FA.
Então, eu isolo o meu x, que é o que eu quero, A vezes FA, vai ser amplitude da excitação, foi dado aqui para a gente, 0,001. 0,001 vezes nosso FA foi calculado aqui 45,466. A gente vai ter um valor de amplitude da resposta de, deixa eu ver aqui, 45,466 milímetros. Essa aqui vai ser nossa amplitude da resposta. Qualquer dúvida, vocês sempre podem falar também. Qualquer coisa diferente aí realmente era esse decaimento logarítmico. Ô, Vinícius, essa amplitude da excitação, que é 0,001, você tirou de onde? Aqui, ó. Aqui está a nossa amplitude. Beleza? Beleza, valeu. Ok, amanhã a gente vai começar fazendo esse exercício. Já vai dar 40 e poucos minutos, não vai dar para resolver isso. Então, amanhã a gente volta com isso aí, mais exercícios para vocês fazerem amanhã também. Além dos que eu vou fazer com vocês, vai ter outros exercícios para vocês fazerem. Um abraço aí para vocês, até amanhã, boa noite, gente. Até mais. Boa noite, até mais. Boa noite. Ó, esqueci, ó, se inscreve no canal e deixa o joinha.